Saúde a igreja de Deus com a paz do Senhor, amém. Meu coração se enche de alegria no Senhor, de renda gratidão por mais uma oportunidade que Ele tem me concedido de estar em sua casa para louvar, adorar e exaltar o seu santo nome. Eu quero ler em Salmos 46, apenas o versículo 1 e o versículo 46, versículo 1 e versículo 2, que diz assim: Deus é o nosso Senhor e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temerei, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Aleluia! Mais ou menos 3 semanas atrás, quando estava saindo para trabalhar pela manhã, numa segunda-feira, após ter feito a oração antes de sair de casa, eu recebi, na verdade já tinha no meu celular, uma mensagem da minha avó da noite anterior, em que ela dizia que minha mãe tinha dado entrada no hospital, a princípio com pré-AVC, e quando eu recebi essa notícia, o meu coração se entristeceu, a minha alma se aquietou, porque eu senti medo de que eu pudesse perder a minha mãe naquele momento. E eu disse ao Senhor, saindo de casa, eu disse: Senhor, Tu conheces o meu coração, Tu conheces os meus pensamentos, e eu seria mentiroso se eu não dissesse a Ti que eu estou com medo, sim, de perder a minha mãe. Eu seria mentiroso, sim, se eu não dissesse a Ti que estou com medo de receber a ligação e dizer que a minha mãe não resistiu. Mas eu seria hipócrita, Senhor, se eu não dissesse que também estou confiando em Ti. Eu seria hipócrita, Senhor, se eu não dissesse que estou esperando naquele que pode todas as coisas. Eu tenho o costume de deixar meu celular em casa. Eu deixei meu celular em casa e eu fui para o trabalho angustiado, passei a manhã do horário de trabalho todo pensando nisso, pedindo ao Senhor. E quando eu cheguei no caminho de casa, do trabalho para casa, eu comecei novamente a orar ao Senhor. E eu disse ao Senhor: Senhor, eu devo algo à minha mãe. Eu disse: Senhor, eu quero orar pela vida dela. Geralmente a gente tem um costume de trazer, como foi feito aqui anteriormente, o pedido de oração pela igreja orar. Mas eu disse: Senhor, desde quando eu aceitei Jesus, já aos meus 9, 10 anos de idade, nunca diretamente orei pela minha mãe. E eu não quero perder essa oportunidade, eu preciso fazer isso. Eu quero que o Senhor me permita que eu viva isso. Ao chegar em casa, eu liguei para minha avó, perguntei como ela estava, e ela disse que ela já estava em casa, mas que ela estava com um dos seus lados paralisado. E naquele momento eu disse: meu Senhor, não é isso que eu quero para minha mãe. Meu avô sofreu derrame em 2012 e ainda hoje ele sofre de sequelas. E quando eu lembrei do meu avô, do que ele vive, independente das pessoas, eu disse ao Senhor: não é isso que o Senhor disse a mim, que quando 9 anos, 10 anos que eu tinha, quando eu aceitei Jesus na Assembleia de Deus, o Senhor disse que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E tu não é homem para que minta, e nem tampouco filho do homem para que se arrependa. Terminei a ligação, liguei para minha mãe, perguntei a ela como estava, ela disse, obviamente, como minha avó tinha dito, e eu disse: minha mãe, eu preciso fazer algo pela senhora. Ela disse: o que, meu filho? Eu preciso fazer uma oração pela senhora. Mas antes eu quero fazer uma pergunta. Ela disse: qual? Eu disse: a senhora crê que Deus ele pode mudar o seu cenário? Ela, com os olhos cheios de lágrimas derramando, ela disse: eu creio que ele pode mudar. Ela fechando os seus olhos, eu orando pela vida dela, lágrimas rolaram, obviamente, porque a graça de Deus, dentro do meu quarto, quando eu estava de joelhos dobrados, no pezinho da cama, olhando para ela através do vídeo chamada, eu pude dizer a ela que o meu Deus que eu creio, é um Deus que pode mudar a vida, é um Deus que pode mudar a situação, é um Deus que ressuscitou, é um Deus que curou, é um Deus que transformou, é um Deus que tem poder para libertar. Aleluia! E logo após eu ter encerrado a chamada, ela agradeceu pela minha vida, agradeceu ao Senhor por tudo que Ele tem feito, por mais que ela não seja crente, mas ela crê em Deus e sabe de todas as
a respeito do Senhor. E eu desliguei da semana da semana de qual eu liguei para ela até para cá, pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu poder, o Senhor restaurou os seus movimentos. Não é porque eu posso, não foi por causa da minha oração, não foi por causa do que eu posso, alguma coisa, mas porque Ele é Deus para fazer aquilo que Ele prometeu. E neste processo eu pude aprender algo. O que é, José, que você aprendeu? Que jamais que o nível do relacionamento que você tiver com Deus fará com que você não viva dias difíceis, mas você viverá dias difíceis. Haverá dias de dificuldade, haverá dias de trevas, haverá dias dificultosos, mas há uma promessa para nós. Ela está escrita em Isaías 2, que diz: quando passares pelas águas, eu estarei contigo, e quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, e nem a chama arderá em ti. Este é o meu Deus, este também é o seu Deus. Aleluia!